Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo vamos analisar a denúncia, também conhecida como peça portal, peça exordial, exordial acusatória, inicial acusatória e vários outros nomes. A denúncia e a queixa-crime, no caso da ação penal de iniciativa privada, tem a função relevantíssima de delimitar a acusação. E por esse motivo é imprescindível que nós, advogados criminalistas, saibamos ler a denúncia, interpretar, analisar se há o preenchimento de todos os requisitos legais, se o fato foi detalhadamente descrito, se há uma imputação de uma conduta praticada por aquele acusado, por quem estamos defendendo, se há ali na denúncia a narrativa de uma conduta realmente criminosa, uma conduta típica, ou se está descrevendo um fato que é atípico. Enfim, devemos ver se a denúncia preenche os requisitos legais. E para isso, precisamos conhecer o artigo 41 do Código de Processo Penal. O artigo 41 do Código de Processo Penal diz que a denúncia e a queixa devem expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, deve também qualificar o acusado, deve qualificar o denunciado ou fornecer meios para a sua identificação, esclarecer como é possível identificar esse acusado. Também deve apresentar a classificação do crime, portanto, a tipificação legal e, se necessário, deve apresentar o rol de testemunhas. E sabemos que, apesar da lei falar se necessário, na prática o rol de testemunhas acompanha a maioria das denúncias, quase sempre acompanha as denúncias, porque o Ministério Público sabe que o magistrado não pode condenar unicamente com aquilo que foi produzido no inquérito policial. O juiz deve utilizar como fundamento para eventual condenação algo que está também na fase judicial, que foi submetido a contraditório em juízo. Portanto, o Ministério Público, como regra, vai se utilizar também do rol de testemunhas para que o juiz tenha fundamentos produzidos em juízo na instrução processual penal para eventual condenação. Bom, é importante observar que a denúncia e a queixa, portanto, delimitam a acusação, vão narrar o fato, todas as suas circunstâncias, vão expor a tipificação e, portanto, nós, advogados, devemos observar detalhadamente essa tipificação e esse fato descrito. E essa delimitação é muito importante para o advogado criminalista, que já vai, desde já, perceber o que o Ministério Público pretende alegar na instrução processual, quais são as provas que surgirão por meio do Ministério Público, por meio da acusação, inclusive pela acusação por meio de querelante, e aí a defesa consegue formar a sua estratégia a partir daquilo que está na denúncia. A partir do fato descrito na denúncia, consegue-se montar a tese defensiva para eventual excludente, para eventual álibi, para eventual negativa de autoria, mas para isso é necessário ver se a denúncia está clara, se é uma boa denúncia, se a denúncia realmente descreve o fato criminoso. Sempre desejamos que a denúncia seja boa e não ruim. É necessário que a denúncia seja boa para que a defesa também consiga ser boa. Não há como fazer uma boa defesa contra uma denúncia ou uma queixa-crime que não descreve detalhadamente o fato. Como se defender de algo que não é claro, algo que não dá para entender? Então, torcemos para que a denúncia sempre seja boa, mas em alguns casos ela será inepta. E aí, os advogados devem observar e devem fazer uma análise minuciosa para ver se aquela denúncia é ou não inepta. Portanto, recomenda-se que a defesa avalie a possibilidade de postular eventual nulidade em razão da inépcia da denúncia, assim como eventual trancamento do processo penal por meio de um habeas corpus. E aí, como pode ser um exemplo também no caso da atipicidade da conduta. Se aquela denúncia narra uma conduta que é atípica, que é mero ilícito civil, por exemplo, seria possível trancar aquele processo, considerando que a denúncia não narra um fato típico. E se não há uma narrativa de um fato típico, mas de um mero ilícito civil, um mero ilícito administrativo, um mero ilícito de trânsito, enfim,
Não há, portanto, motivo para a continuidade daquele processo penal. Logo, deve haver o trancamento por meio de um habeas corpus. Logo, a defesa tem que ficar muito atenta a essas possibilidades, a possibilidade de trancar por meio de um inquérito policial diante de alguma excludente, ou até mesmo pela atipicidade exposta na denúncia, quando a denúncia já diz algo que é atípico, ou por meio da postulação da inépcia daquela denúncia. E aí vem sempre aquela questão, normalmente se fala que o réu se defende dos fatos, sendo irrelevante a tipificação legal descrita na denúncia. Isso normalmente é falado porque pensa-se que o réu se defende dos fatos e que em relação à classificação jurídica, em relação à tipificação legal, haveria uma flexibilidade decorrente do que está lá nos artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal. Mas nós, advogados criminalistas, precisamos reconhecer que a tipificação é inseparável do fato. Ora, a tipificação legal tem a ver com a própria interpretação daquele fato que o Ministério Público está dizendo que ocorreu. Então, não dá para dizer que o acusado se defende unicamente dos fatos e não da tipificação legal. Na verdade, para nós que estamos na defesa, devemos entender que o réu se defende das duas coisas, em relação ao fato e em relação àquela descrição jurídica, em relação ao tipo penal imputado na denúncia. E aí é exigível da advocacia que se faça uma impugnação conjunta, tanto em relação ao fato, e aí provando eventual álibi, demonstrando a ausência de materialidade, como também em relação à classificação jurídica, em relação à tipificação legal. E aí você pode pensar, por exemplo, na desclassificação para crime diverso, sem alterar o fato, promover ali uma postulação de que seja desclassificada a tipificação para crime diverso. Por exemplo, o Ministério Público denunciou por tentativa de homicídio. A defesa, sem mexer nos fatos, sem demonstrar que os fatos ocorreram de forma diferente, iria postular que fosse desclassificada aquela conduta para lesão corporal. Portanto, uma desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal. E aí, se você pensar numa desclassificação de uma tentativa de homicídio qualificado, sairia de um crime hediondo para um crime comum, lesão corporal. Da mesma forma, seria cabível pensar em uma desclassificação de lesão corporal para a contravenção de vias de fato. E aí, sem modificar o fato descrito na denúncia, sem modificar o fato que foi demonstrado por meio da instrução probatória, você demonstraria que aquela interpretação do Ministério Público está equivocada. Portanto, é necessário pensar que fato e tipificação são inseparáveis. O réu não se defende apenas do fato, apenas em relação aos fatos. Ele se defende dos fatos descritos na denúncia e da tipificação exposta pelo Ministério Público, inclusive para postular eventual atipicidade da conduta ou para postular uma desclassificação, como já falado. E, portanto, é necessário exigir que o Ministério Público, como órgão acusador, ele faça uma denúncia que exponha com clareza todos os elementos fáticos e também que ele proponha uma subsunção ao tipo penal que reflita esses elementos narrados. Portanto, o Ministério Público não apenas tem que apontar na denúncia o fato praticado com todos os seus detalhes, mas também dizer qual é o tipo penal que melhor se amolda àquela conduta, ou o tipo penal único que se amolda àquela conduta. Caso contrário, se pensar que há mais de um tipo penal que poderia ter relação com aquela conduta, estaremos diante de um conflito aparente de normas, e não é o caso. O Ministério Público deve não apenas propor a denúncia narrando corretamente os fatos, mas também narrando corretamente o tipo penal que está imputando ao acusado. E para isso a defesa deve estar atenta
e alegar, portanto, eventual inépcia da denúncia, especialmente em caso de ausência de individualização da conduta. Naqueles crimes praticados por várias pessoas, é necessário que o Ministério Público narre, no mínimo, a jurisprudência acaba relevando essa questão, flexibilizando muito, mas o Ministério Público tem que narrar, no mínimo, qual é a conduta de cada um daqueles acusados. Então, em um crime de roubo, o Ministério Público tem que dizer, no mínimo, quem era o motorista, quem era que estava armado, quem fez a ameaça, enfim, quem fez a subtração, deve individualizar a conduta. Caso contrário, se o Ministério Público denunciar várias pessoas por um crime, estaremos diante de algo de difícil defesa. Como que advogados de diferentes réus ou defensores públicos de diferentes réus vão trabalhar sem saber aquilo que o seu cliente praticou, sem saber se foi o seu cliente ou o cliente do outro que praticou, se foi esse réu ou aquele réu que praticou? Não é possível. Portanto, o Ministério Público deve individualizar o máximo possível, ou pelo menos minimamente, de uma forma que seja cabível exercer o contraditório e ampla defesa, a conduta de cada um dos réus no caso de crimes com pluralidade de réus. Isso também é importante porque o Ministério Público, na denúncia, ele tem que narrar muito bem, tem que mencionar muito bem qual é o verbo do tipo penal. O Ministério Público, às vezes, eu já vi casos em que o Ministério Público denuncia por um crime sem que na descrição fática coloque aquele verbo. Eu já vi casos de denúncia por crime de furto em que não há o verbo subtrair, que é a conduta típica prevista no artigo 155 do Código Penal. O Ministério Público imputou esse crime e em seguida disse que aquele acusado foi encontrado na posse de objeto. Bom, ser encontrado na posse de objeto não é subtrair. Ser encontrado é uma coisa, subtrair é outra. Portanto, denúncia que não atende os requisitos legais porque ela é inepta. Ora, o Ministério Público tem que dizer como houve a subtração, tem que dizer que aquele acusado subtraiu, como foi feita essa subtração de forma mínima, quando, onde, quais circunstâncias. Não é dizer que ele foi encontrado com objeto. Isso daí é outra coisa que vai ser debatida em relação às provas. O fato de ter a posse do objeto contribui para o fato de que ele é o autor do crime? Isso daí deve ser debatido em relação às provas, mas pela tipificação o Ministério Público tem que denunciar, imputando, no caso do crime de furto, por exemplo, que houve a subtração, aquele acusado subtraiu a coisa, não é foi encontrado, estava na posse da coisa. Isso não é conduta típica, a não ser eventual narrativa de receptação, mas em relação ao crime de furto não é narrativa típica. E isso acontece também em relação a crimes em que há imputação à pessoa jurídica e também à pessoa física, o diretor, o administrador da sociedade. É muito comum ver casos em que alguém é denunciado unicamente porque é o presidente da empresa em relação aos crimes ambientais, a pessoa jurídica é denunciada e o presidente da empresa é denunciado apenas por essa condição. O Ministério Público não consegue dizer que aquele presidente, aquele administrador poluiu o meio ambiente ou praticou uma outra conduta, exerceu uma atividade sem licença. O Ministério Público não faz esse vínculo entre a conduta do presidente, do administrador, do diretor e a conduta imputada à pessoa jurídica. Isso é equivocado, não há, portanto, a possibilidade de denunciar um presidente, um diretor de uma empresa unicamente por essa condição. É necessário dizer qual foi a conduta dele. E se o Ministério Público, na denúncia, não narrar qual é a conduta típica desse presidente, desse administrador, há uma denúncia inepta, porque ela deve descrever detalhadamente qual é a conduta. E não é crime a mera conduta de ser administrador de uma pessoa jurídica que está sendo denunciada por ter praticado um crime, supostamente ter praticado um crime. Também é importante que o Ministério Público, na denúncia, diga cada um dos elementos do tipo penal. É muito comum ver denúncias, por exemplo, por crime de roubo, que não digam qual é a violência ou qual é a grave ameaça. O Ministério Público não pode, por exemplo, denunciar crime de roubo, pelo crime de roubo, dizendo que fulano de tal subtraiu determinada coisa em tal lugar,
mediante violência ou mediante grave ameaça. O Ministério Público deve dizer qual foi a violência. Houve um golpe, houve uma rasteira, um empurrão, ou deve dizer qual foi a grave ameaça. Houve ameaça de que ia matar, apontou uma faca, o que aconteceu? Qual foi a conduta que intimidou a vítima? Qual foi a conduta que deixou a vítima com medo, ameaçada? Isso deve ser descrito na denúncia. Caso contrário, se o Ministério Público denunciar por um crime de roubo, sem dizer no que consiste a violência ou a grave ameaça, há uma inépcia e, portanto, aquela denúncia não pode ser recebida, essa denúncia deve ser rejeitada ou, futuramente, por meio de habeas corpus, a defesa deve requerer o trancamento daquele processo por meio da nulidade dessa denúncia. Portanto, é imprescindível para os advogados saber analisar corretamente a denúncia. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho gravado vários vídeos sobre penal, processo penal, prática penal, constitucional, indicações de livros, execução penal. E se você se inscrever e ativar as notificações, você saberá sempre que for lançado um vídeo novo. E sobre questões práticas, eu até tenho um curso de prática processual penal feito pelo canal Ciências Criminais e ministrado por mim, e o link está na descrição deste vídeo para quem tiver interesse. Até o próximo vídeo.